Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra. Hoje com a presença ilustre do meu amigo Michel Custódio, ele que é responsável por uma página do Instagram que, cara, misturam três coisas que se combinam de uma forma excelente: música, café, aquele pretinho maneiro que a gente gosta de tomar, como chamam aqui no Rio de Janeiro, e teologia. Como teólogos apaixonados pelo estudo da teologia, ele consegue misturar na sua página esses três elementos essenciais para a vida do ser humano. Mas daqui a pouquinho ele já vai explicar um pouco sobre a sua página, sobre o seu trabalho. E você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui disponibilizando o seu tempo para ouvir esse bate-papo que com certeza será muito edificante para a sua vida. Ainda não é inscrito? Inscreva-se aqui no canal, curta, comenta, compartilha com seus amigos da igreja, amigo de faculdade, colégio, vizinho, família. Compartilha para geral. Espalha essa notícia, ajude a espalhar a mensagem do evangelho que com certeza vão ocorrer frutos, que a gente pode até não ver, mas o fruto ele vai aparecer e ele vai acontecer. E também te peço que dê uma atenção ao nosso link de apoio ao canal que está aqui na descrição. Quem acompanha o bate-papo, o Papel na Palavra há mais tempo, sabe que eu gravava com um microfonezinho meio zoado, um microfone, um fone meio mais ou menos. Agora, essa belezura aqui que vocês estão vendo aqui, não a feição, né, mas o fone de ouvido top, excelente, e só consegui por conta da sua ajuda. Muito obrigado por estar investindo, estar acreditando nesse trabalho e tamo junto, vamos com tudo. Meu amigo, se apresenta para a galera aí. Quem é o Michel Custódio? Fala pro pessoal. Boa noite, meu irmão Rafael. Poxa, primeiramente, te agradecer pelo convite, né? E parabenizar pela iniciativa, né? Esse canal que mistura podcasts, vídeos, né? É muito bacana, que Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério, e lhe dar essa graça, né? Em poder persistir em anunciar a palavra dele. Esse que é o objetivo, tenho certeza. E tem alcançado muita gente. A grande questão é essa, que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Bom, falando um pouquinho sobre a página, né, o perfil lá no Instagram, Música, Café e Teologia, ele se deu mais ou menos pelas seguintes circunstâncias. Primeiro é que antes de eu estudar teologia, eu sou músico, né? Eu sou trompetista. Tenho graduação em trompete pela FRJ e trabalho como músico da Marinha, né? Na minha profissão mesmo é essa. Além de fazer alguns outros trabalhos, tocar em orquestra, enfim, trabalho de jazz, outras coisas também. Como eu sempre trabalhei com música, né, e posteriormente comecei a estudar teologia, fazer seminário, enfim, né, eram duas coisas que eu queria unir, trabalhar a questão musical, seja ela dentro da igreja ou questões litúrgicas, entender um pouco mais esse movimento e como é que a gente pode fazer boa teologia através da música. E eu tentei unir isso, né, eu acho que a única coisa que dava para unir isso, essas duas coisas, essas duas belezuras, como você falou aí, era o café, né? O café é outra coisa que eu sou apaixonado, adoro café, então a gente ia falar sobre música e teologia. Eu falei, tá meio vago, precisamos falar sobre. Tem que ter alguma coisa para unir essas duas coisas, né? E essa coisa foi o café, porque o café também denota sempre uma boa conversa, né? Um bom bate-papo, uma boa prosa, uma boa comunhão. E a gente está com esse perfil lá desde o início, um pouquinho depois do início da pandemia, né? Conversamos com grandes músicos do cenário brasileiro, músicos do setor evangélico, outros não, tratando de alguns aspectos históricos, né? E também conversando muito sobre teologia. Eu costumo falar que o nosso perfil lá é um perfil de cosmovisão cristã, né? A gente tenta tratar todas as áreas da vida, da sociedade, do mundo, sempre de acordo com a ótica do evangelho, olhando com as lentes do evangelho, né? Então, essa é a nossa proposta lá. Eu sou o Maico Custódio, sou seminarista, faço seminário pelo Martin Butzer, né? E músico, trompetista. Basicamente, essa é a nossa proposta lá, Rafael. Amém, meu amigo. E, cara,
dando uma olhada no seu perfil esses dias, Uhum. eu achei muito interessante e até parabenizar pelo talento que Deus te deu. Você tocando lá se não me falha a memória, foi no Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro, com a orquestra sinfônica, algo do tipo. Ah, sim. Aquilo lá foi um vídeo mais antigo, um pouquinho perto da minha formatura, onde a gente solou, né, um concerto barroco para dois trompetes, né, eu e um amigo meu, que lá Uhum, foi na escola de música, no teatro da orquestra da escola de música da UFRJ, que é ali na Lapa, né? uhum. Ah, foi lá aquele vídeo. Pô, achei muito interessante, achei muito maneiro. Eu gosto muito de música, sou apaixonado por instrumentos musicais, não tenho talento nenhum para nenhum instrumento musical. Já tentei violão, arrebentava as cordas do violão. Já tentei arriscar bateria, mas coordenação motora, zero. Antigamente, na época do mundão e tudo mais, antes de Cristo, gostava de tocar um repique de mão, um tantã, Uhum. um treme-terra, instrumento mais de percussão. Mas depois que vim para Cristo, eu fiquei assim, caramba, agora eu vou tocar tudo isso, mas na igreja não pode. Me converti na Assembleia de Deus, né, cara? Então, a única coisa que eu tocava era o pandeiro, mas também aproveitava para poder botaria, pô, não tô enferrujado não e tal, mas eu queria muito violão, guitarra, baixo, mas A Assembleia de Deus é uma denominação onde você tem muita possibilidade musicais, muitas possibilidades musicais. Normalmente você tem grupos, né? Você tem orquestras, você tem ministérios de louvores, enfim, você tem uma gama musical gigante. Então, na Assembleia de Deus, normalmente alguém ou canta, ou toca, ou faz alguma coisa, né? Isso é legal, porque desenvolve um pouco essa habilidade musical dos membros, né? Isso é muito interessante. Eu sou músico, minha esposa também era da Assembleia, é musicista, canta também. Você vê que a galera canta de verdade, né? Diferente de algumas outras denominações que você não tem essa interação tão grande com a questão musical, né? Isso é legal. verdade. E eu tentei também cantar, fui pro Uhum. coral da juventude, a voz maravilhosa, gritando na hora das saídas, né? Que a Assembleia de Deus tem muito essa questão de saída de jovens e tudo mais, Sim, sim. e eu não me achava. Tem música, não gosto de ouvir, admiro quem tem o talento, quem tem o dom. Minha irmã, pô, de uma voz incrível, eu falo com ela, pô, muito injusto, né? Tu pegou tudo pra você, concentrou só nessa pessoa, me ignorou totalmente, É, e eu já fui para uma área completamente diferente, né? Uma área de pregação, uma área de ensino da palavra. Consegui sim, me achar em algum lugar na igreja, né? Porque e eu graças acho a isso Deus. muito importante, porque assim, um ponto que você falou, que eu vejo como um ponto muito positivo na Assembleia de Deus, é essa interação com a pessoa que chega na igreja. Ela já começa a fazer logo alguma coisa. Né? Isso para mim na época foi muito importante. Eu me converti com 22 anos, de uma adolescência ali completamente conturbada, né? Comecei a beber, usar droga com 11 anos de idade. Fui num ritmo frenético até poucos dias antes de ir para a Assembleia de Deus. Já tinha ido para a igreja algumas vezes. Dia das Mães eu gostava de ir para a igreja para afrontar os caras da igreja, de camiseta, com as tatuagens tudo aparecendo, com a cara amarrada, tudo bem, uma pessoa muito complicada aqui para a galera que está ouvindo e assistindo. Esse era eu antes do Senhor Jesus, e você que acha que Cristo não transforma as pessoas, transforma sim, cara. Pode ter certeza disso, que eu sou uma prova viva dessa situação e outros muitos que existem mundo afora. Mas eu vejo uma importância muito grande dentro dessa participação da membresia que está chegando nessa parte da música, né? E assim, você como um músico que vai saber explicar muito melhor do que eu e sabe muito melhor do que eu desse assunto, o papel em outras igrejas, dentro do que você tem de conhecimento, ele funciona da mesma forma ou em outros lugares ele é mais seletivo? Você fala sobre o papel da música em si? É, de agregar um novo convertido, um novo Ah, membro tá. à questão da música. Assim, você vai ter a questão litúrgica, né? Ela é muito diversificada, né, cara? Vai variar de igreja para igreja, né? As igrejas pentecostais, basicamente as igrejas Assembleias de Deus, né? Elas são mais
eclética, vou dizer assim, e ela consegue agregar mais as pessoas dentro dessa área musical, porque você tem muitos grupos, né? Você tem grupo de jovens, grupo das irmãs, grupo dos irmãos, dos varões, né? Você tem grupo das crianças, algumas têm juniores, né? Então isso acaba sendo a maior parte do culto, né? Você vai ver, dificilmente você vai ter um culto de domingo onde não canta nenhum desses departamentos, né? Então, basicamente, a igreja funciona em torno desses departamentos, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas que chegam naquela igreja naquele momento, né, tenham uma atuação, vou dizer assim. Já nas igrejas reformadas, as igrejas reformadas, elas não têm essa característica de você possuir grupos e essa participação desses grupos na liturgia, porque a liturgia era basicamente composta pela aquilo que a gente chama de princípio regulador do culto, né? Então você vai fazer apenas aquilo que a Bíblia ordena. Eu não estou dizendo que não tenha participação musical no culto, tem isso, mas as igrejas reformadas elas prezam muito mais por um canto congregacional, né? Onde a igreja toda canta. Então, isso não cria, por exemplo, divisões dentro do culto. Você tem lá o grupo tal, o grupo Y, que vai fazer essas participações como se fosse uma espécie de apresentação diante do culto, né? Isso é muito mais congregacional, né? O que acontece? Em relação à resposta à sua pergunta, sim e não, né? Sim e não. Dentro dessas igrejas, é claro que você não vai ter uma participação tão grande dentro da liturgia. No entanto, dentro da vida da comunidade, tem uma participação sim, né? As igrejas reformadas, elas têm grupos de mulheres, grupo de jovens, grupo de crianças, né? Escola dominical, tudo isso. Isso dá para você fazer uma interação bacana, né? Você ter um bom relacionamento entre esses setores, sim, e isso ser ainda muito mais fundamentado na palavra, né? Porque não adianta a gente ter relacionamento, porque a igreja não é clube. A ideia é que o relacionamento seja oriundo da palavra de Deus. Se a gente vai para a igreja somente para cantar, ou somente para comer, ou somente para fazer alguma coisa, o propósito não é esse. O propósito é justamente ser alimentado da palavra de Deus, alimentado do próprio Cristo, né? Através de cada ato do culto, alimentado pelo nosso pastor, através do nosso pastor, pela pregação da palavra, e a partir daí sim desenvolvermos relacionamentos para a glória de Deus, verdadeiros, né? E só há a possibilidade disso acontecer quando a palavra é o centro, né? E não grupos. É verdade. Você tocou num elemento que eu acho muito importante. Uhum, Mesmo estando numa igreja de confissão armínio-wesleyana, eu gosto muito do princípio regulador do culto. uhum, E eu acho muito interessante porque ele minimiza, né, dentro de um contexto geral, né, não falando somente das igrejas de tradições reformadas, mas no contexto geral, o que acontece no culto, né? É muito simples, né? A Bíblia ela tem os elementos que precisam ter no culto, né? A gente não precisa acrescentar nada, a gente não é, precisa inventar nada, a gente não precisa botar, sei lá, antes do pastor pregar, vai vir um irmãozinho com uma asa de anjo passando assim em cima da igreja. Tem um anjo aqui, vaso, tem um anjo aqui, varão. Não precisa dessas coisas, né? A Bíblia ela é toda muito simples quando vai falar sobre a questão do culto, principalmente o culto a partir do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a ideia de culto ele era um pouco mais complexa, né? Pela situação de levar o animal e fazer isso, e um fazer aquilo, toda aquela organização, e mesmo assim era algo organizado. Eu acho muito que as pessoas usam muito um texto, se me falha a memória, 2 Coríntios, acho que capítulo 3, o capítulo 4, que afirmam que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. E ali uhum, se tem uma liberdade de você fazer no culto aquilo que você quer, então começa a aparecer um monte de coisa. Eu mesmo tive uma experiência, cara, que foi muito engraçado. Tava num culto, uma igreja aqui em Nilópolis, não vou citar o nome da igreja nem do pastor, por uma questão de ética, amo demais a galera, mas aquele dia foi bem doido. Teve um irmão que do nada levantou no momento lá de profecia, né? Aquele famoso eis que te digo, vaso, e tudo mais. O cara falou que tinha uma vaca. Eu mostrava pra ele uma vaca passando
pelo teto da igreja e com uma pata fazendo assim na teta, né, para poder jogando leite na congregação e só ficou ali. Aí, Michael, eu te pergunto, o que seria a vaca, o que seria o leite na congregação? Não faz sentido Mas nenhum. se o leite for desnatado, até pegaria um pouco. É São como você coisas que falou, não cara, faz não tem sentido. edificação, né? Não tem sentido, né? É melhor ficar com a Bíblia. Verdade. Então, assim, eu acho o princípio regulador do culto algo excelente, que todas as tradições precisam ter pelo menos um conhecimento básico, né? Pode não É, a questão. concordar. Sim, sim. A questão do princípio regulador é muito simples quando a gente pensa, por exemplo, no relacionamento. Você com a sua namorada, por exemplo, né? No relacionamento que nós temos com Cristo, com a Santa Trindade, nós precisamos oferecer à Santa Trindade, né, em culto, aquilo que é agradável a quem está recebendo o culto. Concorda que o culto é uma ação que nós fazemos por causa de Deus e para Deus, né? Então, se no culto nós fazemos algo para Deus, a primeira pessoa que tem que agradar do culto não sou eu nem você, é Deus, né? É que está recebendo o culto. E ele só vai. E a gente tem que entender também no princípio que nós somos pecadores, caídos, né? Embora a imagem de Cristo esteja sendo restaurada naquele processo de santificação, a gente ainda não consegue compreender e nunca compreenderemos, né, a Deus na sua plenitude, porque Deus a sua mente é infinita, perfeita, a nossa mente é criada, a nossa mente é finita. Dessa forma, a gente, para poder compreender a Deus, entender o que agrada ao Senhor, a gente precisa em fontes seguras, né, cara? Então isso só vai ocorrer porque Deus se revelou, ele se revelou nas Sagradas Escrituras. E lá está escrito o que agrada a Deus num culto, de forma convicta, de forma segura. Quando você, por exemplo, vai dar um presente para sua noiva, sua namorada, né? No Dia dos Namorados, vou dizer assim, você não dá segundo o seu agrado. Você vai tomar paulada se você der de acordo com o que você gosta. Você dá de acordo com o que ela gosta, né? Ah, ela gosta de flores. Ah, mas eu não gosto. Eu não tô nem aí. Quem gosta é ela, né? Quem vai receber o presente é ela. E a mesma coisa no culto ao Senhor, né? Quem vai receber o presente é Deus. Então, esse presente, aquilo que deve ser feito, primeiro, das nossas mãos não pode vir nada bom, né? Por isso que é purificado por Cristo, perfeito, nosso mediador. Mas ele vai receber se for do seu agrado, né? Coisas que são boas, sim, em alguns momentos, em alguns outros momentos, como, por exemplo, jogar bola, jogar videogame, pode ser, a gente pode fazer isso tudo para a glória de Deus. Agora, a gente não vai colocar isso no culto, porque no culto não tem prescrição nenhuma para que se faça isso, por mais que seja algo bom em si, né? Mas não apropriado para um culto público. São só a questão de esferas diferentes, né? A esfera do culto é diferente da esfera do entretenimento. E as duas coisas a gente faz para a glória de Deus. Mas Deus determinou e discriminou aquilo que vai ser realizado no culto público. É só isso. E são coisas simples, né? Não tem nada, nenhum show pirotécnico. Ele não manda Não. você, sei lá, pendurar um monte de tocha assim na parede da igreja, um negócio diferente. São coisas simples, elementos muito simples. E Sim, isso é o que mais me chama a atenção e que eu gosto muito na ideia, né, do princípio regulador do culto. Porque, como a sim, gente estava conversando, né, antes de começar a gravar, ainda que eu congregue numa igreja com uma tradição específica, com uma visão teológica específica, eu gosto de me comunicar com as demais tradições para poder ver se eu acho que sempre tem um ponto ou outro positivo. Por exemplo, sim. não tem como falar que a pregação expositiva não é um excelente estilo de pregação. Não tem como falar que os escritos de João Calvino não são excelentes escritos. Eu posso discordar de um ponto ou outro dos escritos deles, assim como eu posso discordar de um ponto ou outro dos escritos de Armínio, por que não? Né? Não existe, não vejo isso como um grande problema e tudo mais. É que eu gosto sempre de falar com a galera. Talvez a minha discordância num certo ponto e num certo momento da minha vida seja pela compreensão que eu tenho do assunto até aquele momento. Que com o passar da É, vida, você vai amadurecendo, você vai vai mudando. mudando, sim. Então são coisas simples, são coisas naturais do ser humano, né? Mas tudo tem um limite, né, cara? A gente, pra galera que tá assistindo a gente É, aí, que é responsável de juventude, que é responsável de dirigir culto na igreja, faça o básico, faça o é. simples. Não precisa de mais nada além do que está escrito na Bíblia. Aí sim, né? Somente as escrituras, né? Ela que vai reger a vida
a vida da igreja, é o nosso grande manual, né? Se podemos dizer dessa forma. Então É, é bem interessante. Meu amigo, sobre música, agora, já que você é músico, vou te explorar dentro dessa área específica. Eu me converti tem 8 anos, mais ou menos. Entrei para a igreja, sim. né? Melhor dizendo. Eu costumo dizer que eu me converti só depois de uns 3 anos, 3 anos e meio, que eu já estava na igreja, que meus 3 primeiros anos foram bem conturbados, bem complicados. E eu sempre ouvi, até antes de entrar para a igreja, que existe uma diferença entre a música secular e a música da igreja, né? Música santa, vamos chamar Uhum. dessa forma. Você, como músico, né, e como um teólogo, um cristão, existe na prática, no caso, essa diferença, né, da música separada de música secular e de música santa, ou todas as músicas, é claro, com um filtro, um equilíbrio, são para a glória de Deus? Sim, perfeito. Pergunta importante, irmão. Existe sim uma diferença de uso, né? Existe aquilo que a gente usa para o culto público, né? E aquilo que a gente não usa no culto público, né? Aquilo que foi feito para a igreja cantar e aquilo que não foi feito para a igreja cantar. Então, embora toda arte ela pode ser feita para a glória de Deus, alguma arte específica a gente vai utilizar no culto e outras não, né? O primeiro princípio para a gente utilizar uma música no culto é essa música ter sido feita para a glória de Deus no sentido do campo para o uso eclesiológico, né? O uso da igreja. Eu não vou pegar uma música boa, por mais que seja boa, que tem todos os elementos bons, uma boa letra, mas ela foi feita, por exemplo, pelo ímpio, e colocar isso num culto, né? Porque isso não, você acaba extrapolando as esferas. A música, aquela música, por melhor que tenha sido, não foi feita para o culto público. Então, no culto público, eu tenho que ter a preocupação entender de que será que aquela música foi feita por uma pessoa que é cristã, que compôs algo para que a igreja proclamasse as verdades de Deus através de canções, e aquela música é apropriada para que a igreja cante, né? Às vezes você pega uma música, por mais que ela seja cristã, por mais que ela tenha sido feita por um cristão, ou ela tenha bons elementos ali, mas ela não foi feita para a igreja cantar. Ela foi feita com um solo, ela tem grandes diferenças de entonações, né? De altura. Ela é muito difícil para que as pessoas cantem, né? De maneira uníssona, né? Ou um coral, por exemplo, né? Eu trabalho em coral lá na igreja. Às vezes eu pego umas músicas assim que para você botar em coral fica difícil. Então, é a mesma coisa. A música pode ser boa, a música pode ser até com uma letra legal, a música pode ser até cristã, mas isso não significa que ela é boa para a utilização no culto público. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é a distinção que as pessoas fazem, essa dicotomia, né, entre sagrado e secular. Nesse ponto, a música que agrada a Deus é aquela que é boa, né? Aquela que tem bons elementos, aquela que tem boa letra, aquela que tem boa harmonia, aquela que tem boa melodia, né? Uma música ruim, por mais que ela seja cristã, né? Ela não é uma música boa, porque ela não agrada a Deus na sua primeira primícia básica, que é uma boa arte, né? Então a arte, primeiro, para que ela glorifique a Deus, ela tem que ser boa, né? É aquilo que Lutero, aquela célebre conversa lá com o sapateiro, né, que se atribui a Lutero, quando ele pergunta o que eu faço para glorificar a Deus, Lutero fala que ele deveria fazer o melhor sapato e vender a um preço justo, né? Então, um músico ou uma pessoa que se propõe a fazer uma música para a glória de Deus, ela precisa fazer a melhor música possível. E essa música é considerada secular, né? Você pega uma música aí, sei lá, Tchaikovsky, vou pegar no nicho de orquestra sinfônica, no nicho de música clássica, Bach, né, Beethoven, ou você pode pegar MPB, Caetano Veloso, Djavan. Dependendo da música, cara, se ela não está falando mal de alguém, se ela não está utilizando de palavras torpes, né? Ou ela está usando de palavrões, está usando de difamação, ou se ela não está fazendo nada disso, ela está, por exemplo, falando da beleza da criação, está falando de aspectos da amizade, do amor de um homem pela mulher, né? Isso de maneira lícita. E se isso é revestido e acompanhado de boa melodia, boa harmonia, boa instrumentação,
essa música é para a glória de Deus, embora é claro que aquela pessoa que tenha produzido isso não o faça com esse intuito, e por isso é pecaminoso. Mas nós podemos usufruir disso sim, de música boa, música secular boa, assim como podemos usufruir de músicas cristãs, né? E alguns músicos cristãos se propõem a fazer música para a igreja, outros não. Se propõem apenas a fazer arte cristã, enfim, produzindo para um determinado nicho, né? Mas não significa que há essa divisão. A primeira coisa que a gente tem que entender é que uma música boa, uma música que louva a Deus, é uma música que é revestida de bons elementos, que é composta de bons elementos, e que isso, através dessa boa produção, de um belo artista que faz sua bela arte, glorificará a Deus. Amém. Meu amigo, assim, e é muito interessante, e aqui eu, Uhum, Rafael, uhum, gosto muito de dois estilos musicais, o hip hop e o reggae. Eu vim dessa área antes, né? Músicas que uhum. eu gostava de ouvir e tudo mais. E essa semana eu me deparei com uma música que ela faz chover. Eu não vou cantar nenhum trecho aqui, que eu não vou diante de um músico, nem diante da galera, eu não vou fazer isso com vocês. Mas eu fui apresentado a uma música, né, a um hip hop, que é a letra dessa música em inglês. Uhum. E que eu ouvi e me fez refletir. Da seguinte forma: mesmo gostando, eu, dentro do meu julgamento, para eu ouvir sozinho, no meu quarto, no meu fone de ouvido, tudo mais, tipo, entendendo o que está escrito, eu tenho muito esse hábito, isso desde sempre. De toda letra que eu gosto, eu pego para ver a letra, seja internacional ou seja nacional. Tem alguns louvores mais recentes que eu já ouvi, achei maneiro, mas no estudo de análise da letra não, não rola. É emocionante, é interessante, mas, cara, nitidamente não é para a glória de Deus, é pela glória de alguém, menos Deus, naquela letra. E eu fiquei nesse dilema. Eu falei, rapaz, e agora? O que é que eu vou fazer? Não vou mais escutar. Aí hoje eu me peguei escutando essa música acho que umas 15 vezes já no fone de ouvido. E dirigindo no carro, indo para os lugares e tudo mais. E eu fiquei assim, observando, com o passar do tempo, alguns locais aonde começaram a cantar músicas seculares na, dentro do culto, né? Com a desculpa de que a letra não tem nada demais, e enfim. E eu acho que realmente, né, como você bem pontuou, não é o lugar, não é o momento. Ainda que o meu gosto seja inclinado para essa parte, e eu gosto de escutar de tudo também, não sou amarrado a uma linha somente. Eu acho interessante alguns corinhos de fogo, né? Velha herança da Bleia. A gente sai da Bleia, mas a Bleia às vezes fica um pedacinho no nosso coração. É, Aquela coisa do pandeiro, e tá, pá, 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 a gente, o pessoal lá era maneiro, tenho uma saudade dessa época. E gosto desse tipo, de um jeito mais agitado, do hino da harpa, ou do cantor cristão, ou do louvor e adoração, que é o inário da. Você fala, acho que é louvor e adoração, sim, o inário da igreja de Nazareno, que é o momento na igreja, importantíssimo louvor, que todo mundo entenda o que está sendo louvado. Por exemplo, você falou sobre a questão da essência do louvor. Uma vez eu vi o pastor Paulo Júnior falando na internet de uma pregação, ele falando especificamente sobre o louvor, que a palavra louvor significa elogio, né? E o elogio a quem, né? Elogio somente a Deus. Então a gente vê alguns louvores, entre aspas, aí no mundo gospel de me dá isso, eu quero aquilo que eu perdi, restitui o que é meu, sei lá, e só fica eu quero, me dá, como se fosse aquela criança mimada brigando com o pai, né, batendo o pé, não, pai, me dá que eu quero agora, que se o senhor não me der, eu não dou mais o dízimo, né? Tem gente que infelizmente leva por esse pensamento. Então, eu acho importantíssimo a gente entender e vejo na galera do louvor, de toda a igreja, uma responsabilidade muito grande. Porque o momento do louvor é um momento onde algumas pessoas dizem que é uma preparação para a pregação, e eu acho que tudo vai.
se completando, e é claro, né, dentro da visão que eu tenho sobre a importância da pregação, não sei se você concorda com a minha opinião, é que ela precisa ter um tempo maior dentro de uma liturgia do culto, porque é o momento onde Deus está falando com a igreja diretamente através da sua própria palavra. Então, eu acho esse momento muito importante. Mas o louvor também ele tem a sua importância dentro da organização do culto. E é importantíssimo a gente entender o que a gente está louvando. Paulo vai dizer muito bem, né? Nossa fé ela não vai ser uma fé absurda, uma fé irracional. Paulo vai falar, vamos orar no Espírito, mas também com entendimento, falar em outras línguas no Espírito, mas também no entendimento, né? Aí, para a galera pentecostal, aquelas palavras lá que a gente não consegue decifrar, para uma outra linha são idiomas, para outros não se fala mais nada, enfim, isso aí fica para o julgamento individual, né, pessoal de cada um. Mas é importante, né? E dentro dessa questão da importância de se entender os louvores, você como músico, e com certeza que tem mais tempo do que eu de bagagem de igreja, vem acompanhando a mudança de, por exemplo, década de 90 para cá, como foi mudando os níveis de letra, né? A essência das letras dos louvores, acredito eu que de uma forma mais para o negativo do que para o positivo, né? Como é que você vê essa mudança assim de 90 para cá sobre os louvores no cenário gospel nacional? Cara, é como você disse, né? Essa mudança do foco, né, é triste, porque Deus deixou de ser o centro nessas músicas gospels, né, que a gente tem hoje, e o centro passou a ser o homem, né? Deus apenas é um instrumento para que o homem ganhe aquilo que ele quer. Então, no máximo, você tem um instrumento de barganha para que Deus lhe dê aquilo que você está pedindo, né? Muitas vezes é o dízimo, muitas vezes é ação social, muitas vezes é ir à igreja, muitas vezes é orar, muitas vezes é jejuar, é fazer voto. Essas são as moedas de trocas que as pessoas utilizam para poder receber de Deus aquilo que elas querem. Deus não é o objeto da adoração, não é o centro da adoração dessas pessoas, desses pseudos louvores, né? Mas é apenas um meio pelo qual eu vou conseguir fazer a minha vontade, né? É a minha vontade. Deus é um empregado, né? É isso que essas músicas têm feito, né? Infelizmente. E isso é terrível, porque como você bem falou, o centro do culto é a palavra. Mas no culto, a gente não somente ouve a palavra através da pregação pregada, mas a gente também canta a palavra, né? Paulo fala isso, ó, que a gente precisa exortar uns aos outros com hinos espirituais, né? Com cânticos espirituais e com hinos. Então, com salmos, né? Os salmos é um inário, para quem não sabe, um compêndio de orações. Então esse louvor ele precisa ser feito biblicamente. Você bem falou aí que, citando até o Paulo Júnior, que o louvor, significado a palavra louvor, é elogio. Agora eu lhe pergunto, simplesmente elogiar a Deus eu já vou estar fazendo aquilo que ele determina? Não, porque você pode elogiar, por exemplo, vou usar de novo o relacionamento como uma alegoria aqui, como uma ilustração, melhor dizendo, sobre isso. Se sua esposa é uma morena, e você fala para ela assim, ó, meu amor, como é que você é linda, olha sua pele branca, olha o seu jeito meigo, e ela não é meiga, né? E você fala aí um monte de elogios, mas totalmente distinto daquilo que ela é verdadeiramente. Ela vai gostar disso? Não, por quê? Porque não é ela que você está narrando. Você está narrando uma outra pessoa. É a mesma coisa com Deus. Se você começa a elogiar a Deus ou pensar que está elogiando a Deus de forma que Deus não se apresenta, da forma que Deus não se apresenta nas Escrituras, você está elogiando outro Deus, que não é o Deus da Bíblia. Você está elogiando outro Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Então a gente precisa ter essa preocupação de não somente cantar, de não a gente acha que só está na igreja cantando está tudo certo. Não, os cânticos precisam ser coerentes com a Sagrada Escritura, tem que ser a própria Sagrada Escritura. Cantar salmos, porque nos salmos a gente sabe que lá não está errado, gente, está inspirado, é aquilo lá e pronto, acabou, não tem como eu errar um salmo, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Os outros hinos
tem que ter a mesma perspectiva dos salmos, ou seja, serem cristocêntricos, conduzirem a Cristo, falar do arrependimento, falar da salvação que o Senhor nos deu, dar a Ele glória, louvor, majestade pela sua criação, por nós, enfim. Então, essa é a natureza que deveria ser do nosso louvor, do nosso cantar, né? Como diria Lutero, e isso é tão importante, porque Lutero percebeu isso, da forma que ele falou o seguinte: as minhas pregações, as pessoas vão embora e esquecem, mas das músicas que são cantadas no culto luterano, as pessoas se lembram, né? Então, se você tem uma boa música, cara, isso vai ser um auxílio, sabe? Não somente para a pregação, mas para que as pessoas possam aprender ainda mais a palavra de Deus, aprender os 10 mandamentos, aprender a confissão de fé daquela igreja, aprender questões propositivas das escrituras. A música tem esse poder, ela não somente emociona, mas ela faz a gente gravar verdades importante do evangelho que só lendo a gente não faria, né? Você vê que as pessoas têm aquela musiquinha dos livros da Bíblia, né? A pessoa sempre para poder decorar, você que está fazendo concurso aí para decorar alguma coisa, ela bota em música. Então a música, cara, ela tem um poder gigante, ela pode ser feita de uma forma muito contributiva, né? Para que nós possamos aprender as Sagradas Escrituras de maneira correta. Uma coisa que eu vejo na música, né, a Uhum. música, desde sempre eu vi como uma ferramenta para se propagar ideias. Sim. A gente pega na história alguns movimentos que usaram de músicas, né? Até aqui no Brasil mesmo, lá na 64, né? Naquela época, o pessoal ali na tal ditadura militar, né? E cantando várias músicas em códigos, né? Para poder propagar uma ideia para a galera. A própria Reforma também, uma vez eu estava lendo um livro sobre isso, né? Os hinos de Lutero também, pô, se propagaram ali pela região, então ensinando muitas pessoas através da música, né? Então eu acho que é sim um ponto que a igreja precisa prestar mais atenção, né? Que eu Sim. acredito que a igreja ela precisa observar melhor e ver por qual caminho está seguindo, para onde estamos indo em relação a esse elemento no culto que é tão importante, de parar com esse negócio de, cara, foi muito bem que você falou, concordo, falo isso com amigos, falo isso em aula, falo isso em pregação. O centro do culto não é o ser humano. O centro do culto é o Senhor. Então, tudo que está acontecendo ali tem que convergir para a glória e honra somente dele. Somos meros instrumentos que estão ali. Pô, o cara pode cantar pra caramba, pode tocar um instrumento de uma forma excelente, um excelente pregador, um excelente professor, mas a honra e a glória sempre serão do Senhor Jesus Cristo. Então não cabe a nós, né, pegar para a gente essa coisa do eu quero, me dá. Como tem um conhecido meu que ele fala o seguinte: parece que essa geração, da minha para essa agora, começamos a tratar o Cristo como se ele fosse um atendente de fast food. Que a Perfeito. gente chega ali e fala, poxa, hoje eu quero uma bênção com um milagre e um casamento. Vai ali no próximo guichê e pague aqui a sua taxa para você poder receber essas coisas. E chegar e depois faz um outro pedido, como se ele estivesse ali sempre pronto, né? Para atender as nossas questões, como se nós soubéssemos exatamente o que nós precisamos, né? Parece que se mudou uma parte ali da oração do Pai Nosso, né? Seja feita a minha vontade, não a tua, né? Faz aqui na terra. E um dia eu quero que ela seja feita no céu, se bobear algumas pessoas. Pode até levar por esse lado, né? O Hernando Dias Lopes, ele tem um trecho de um livro que eu achei muito interessante, que ele vai falar sobre a questão do ego, e que ele diz que algumas pessoas podem muito bem parar de frente para o espelho e cantar aquela música com grande estu e passar batido e não entender que a glória não é dele e tudo mais. Então é um assunto que realmente, você que está assistindo a gente aí, cara, eu aqui encarecidamente te pedir um grande favor. Preste atenção que você está cantando na igreja, você que é do louvor. Você que não é, dá uma dica para a galera do Ministério de Louvor. Acho que não tem problema nenhum, né? Pastores que estão assistindo, chama a galera para conversar, né? Apresenta, estude a letra junto com o pessoal, o pessoal poder entender o que a letra está falando,
Porque, querendo ou Sim. não, eu acho que o que a igreja passa hoje, né, claro, a sociedade no geral, ela vive esse momento completamente egoísta, muito materialista, visando só nas coisas e não nas pessoas. A questão da música, a questão do louvor, ele tem muita relação com isso, né. Então eu vejo que é extremamente necessário uma mudança nesse aspecto. E é claro, né, quem é da área entende muito melhor de música do que eu. E, meu amigo, você tocou no assunto que eu queria que você até desse mais uma aprofundada sobre ele, né, que foi a relação de Lutero com o louvor, né, seus escritos, né, seus livros e suas músicas na época da Reforma. Você pode falar para a gente, assim, o tamanho, né, se a gente pode até, mensurar, Uhum. da importância que foi o louvor para o movimento da Reforma Protestante? Cara, muito importante você falar sobre isso, porque as pessoas não têm essa dimensão, não somente para a Reforma Protestante, mas para a história da música, cara. Até Lutero, você tem basicamente ali os chamados cantos gregorianos, né? E você não tem uma produção musical assim muito elaborada. A partir de Lutero, porque as pessoas não entendem que a música naquela época, ali no século XVI, ela era até o século XVI, ela era muito misturada, não tinha uma separação de música secular e música do culto. Tudo era música do culto. Era do culto medieval, era do culto até aquela época, o culto católico, né, da Idade Média. A partir da Reforma Protestante, basicamente em Lutero, Lutero vai fazer com que, vai incentivar a produção musical, a composição de novos arranjos, de novas canções, tudo isso para que, como você bem disse, a reforma protestante fosse ainda mais difundida, né? A mensagem da reforma fosse difundida. Então, o que Lutero faz? A primeira coisa que ele faz, ele pega aquelas canções que eram apenas cantadas em latim, que as pessoas não conseguiam entender, né? A primeira coisa é que ele põe isso em língua vernácula, ele põe isso no alemão. As pessoas passam a entender agora aquilo que estão cantando. Não somente entender, mas cantam juntas, né? O chamado canto congregacional. E isso revestido ou com a roupagem de grandes arranjadores, né? E compositores. Por exemplo, Johann Sebastian Bach, cara, esse cara, ele simplesmente os maiores músicos da história da humanidade, do mundo. Esse cara foi fortemente influenciado por Lutero, leu praticamente todos os seus escritos. Era uma pessoa que, quando começava a compor, né, tanto os oratórios, né, quanto aquilo que ele fazia para danças, né, ele começava as composições com S, com JJ, que em latim é ruva, né, que significa Jesus ajuda. Então, antes dele começar, ele falava, ele pedia ajuda a Jesus. E ao terminar, ele escrevia SDG, que é Soli Deu Glória. Então, o cara influenciado pela reforma, por Lutero, Mendelssohn, né, também, você vai ver que depois você vai ter isso na própria, acho que é a Sexta Sinfonia, que ele vai até citar ali o trecho do Castelo Forte. Então, todas essas composições que Lutero pede, né, não somente pede, mas encomenda para esses compositores, eram canções da época, canções do povo. E as pessoas, habituadas com essas canções, colocavam a letra agora da reforma, da reforma protestante, e passaram a cantar aquilo que o próprio luteranismo pregava. Então, isso foi importantíssimo para que a mensagem da reforma fosse difundida, para que a reforma alcançasse outros países ali da Europa, né, e fosse ainda mais difundida. Isso você vai ter um pouco de distinção, por exemplo, com Calvino, né? Calvino ele vai ter mais uma ideia muito mais ligada aos salmos e ao canto congregacional, né? E não tão somente cantar coisas que eram boas em si, mas ele tinha essa ideia muito mais ligada à esfera, né? Ou seja, você cantava aquilo que era mais apropriado ao culto, então basicamente eram os salmos, até porque para ele os salmos eram a anatomia da alma, né? Ou seja, tudo que estava ali da alma humana já estava nos salmos, né? E não somente como uma ideia proibitiva, não, a gente não deve cantar outras coisas, mas mais como a ideia de que cantar os salmos já era suficiente, né? Então essa ideia do cântico, cara,
Na Reforma Protestante, ela foi fundamental, o louvor, né, como muita gente diz, foi fundamental para que a própria reforma fosse ainda mais levada aos outros países, né? Você tem basicamente a reforma alemã, a reforma genebrina com Calvino, né? Você vai ter mais tarde a reforma holandesa e ela vai difundindo por vários países da Europa até chegar na América, né? E muito mais tarde chegar no Brasil aí com o Simon, né, um dos primeiros, o evangelista lá, o congregacional, né, Calley, né, então isso vai se difundir, tenha certeza que isso só ocorreu por causa do auxílio da música, sabe, cara? Acho que foi fundamental na Reforma Protestante. Pra gente ter a noção, né? O quanto é importante esse elemento na vida da igreja, na história da igreja. E para a galera que está assistindo aí, que Uhum. ficou até um pouco perdida com alguns nomes diferentes, né? Assim, pessoas históricas e eles não tinham Spotify, nem o YouTube Não. para poder propagar a sua ideia, né? A ideia das escrituras através da música, né? Dos louvores, dos cânticos. Então, imagino quanto que essa galera meio que penou para poder passar, para transmitir. E não é do dia para a noite, né? Hoje em dia é tudo muito rápido, né? A gente vive numa época que as coisas podem viralizar em questões de minutos, né? Naquela época levou-se tempo para a galera poder, uma grande maioria, ter acesso a tudo aquilo que os caras estavam cantando e tudo mais. Então é só para a gente ter uma ideia que a gente mais É. novinho, da gente aqui galera que nasceu século XX, agora comecinho do século XXI, né? Que a vida nunca foi um mel, né? Antigamente o negócio E era isso mais é, puxado. sim, isso é interessante porque a música continua cumprindo o seu papel. Hoje, com as músicas ruins que nós temos, ela cumpre o papel de difundir a má teologia, né? Teve uma vez que um colega falou assim que ele estava cantando uma música e a música falava que ele não morreria antes que a promessa se cumprisse. Aí ele foi falar biblicamente para o rapaz, olha só, a Bíblia não fala isso e tal, não sei o quê. Ele, como você pode falar assim dessa música, desse cantor que eu chorei muito, Deus falou muito comigo através dessa canção e tal. Ou seja, o cara media a veracidade da palavra de Deus pela canção. Você pode falar que a Bíblia está errada, mas você não pode falar que aquela música que fez você chorar, talvez por ser leigo, ou talvez por não compreender corretamente as escrituras sagradas, ou por ter um apelo emotivo, emocional muito grande, ela te fez chorar. E não necessariamente isso é a palavra de Deus, é a voz de Deus falando com você, né? Porque Deus não fala de uma forma com você e fala de forma distinta com a Bíblia. Se ele fala com você, ele precisa ser coerente com a própria palavra dele, né? Porque ele não mente, ele não muda, ele é perfeito. Então, se ele falou, tem que ser de acordo sempre com a Sagrada Escritura. Senão se falar aí tá meio errado, né? Meio contraditório, e Deus não se contradiz. Tá meio esquisito esse negócio aí, né? Não tá batendo muito com, Exatamente. com o que a Bíblia está dizendo, né? Mas eu vejo muito que tem uma boa parte hoje em dia da igreja que infelizmente vive o seu evangelho através das emoções, Sim. através do que sente. Ah, o louvor foi maravilhoso, mas por quê? Porque eu me arrepiei todinho, chorei demais. Então, o melhor louvor do mundo. Eu já caí nesse erro em um momento. E não num passado tão longe, isso tem uns 3 meses mais ou menos. De estar ouvindo uma música direto, direto, né? Aqui, né, por conta da plataforma, nem dá para falar qual é a música que pode dar algum problema, mas depois em off eu solto aí, eu quero nos comentários aqui para a galera poder ficar ciente. E que não faz sentido nenhum segundo as Sagradas Escrituras. E eu comecei a entender do porquê que eu achava interessante o louvor, né, ou a música, porque ela me colocava lá em cima, me colocava como a melhor pessoa do mundo, me É. colocava. Agora eu vou dar um spoilerzinho só para a galera poder se achar. Quem tem ouvido, ouça o que eu vou falar nesse momento, né? Eu achava que eu era uma raridade, que eu era uma pessoa Ah, completamente diferente do mundo, né? Um termo mais antigo, né? A última Coca-Cola do deserto. Não, não era, não sou. Aí eu comecei a. Mas foi um momento da minha vida que eu estava passando por uma situação
um pouco complicada, até relacionada aqui mesmo o canal, de querer parar, de não querer levar mais para frente, por desânimo, de ver que as coisas não estavam acontecendo. Eu acho que é um período que acho que todo mundo que trabalha com alguma coisa na internet acaba se deparando com ele uma hora ou outra, um momento de desânimo. Tu trabalha, 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 tu vê um view, tipo, 5 views. É uma coisa complicada, né? A gente não faz pelo view, mas é importante para dar um gás para a gente continuar produzindo conteúdo, né? Mas aí teve um amigo que falou, cara, vou te colocar no teu lugar. Eu falei, mas como assim? Que você não é nada disso que ele está falando. Você é completamente diferente. Miserável pecador. Lembra que você sempre fala isso, que não sei o quê, nas pregações, no bate-papo. Aí eu falei, pô, é verdade, né? Paulo fala que ele se considera o pior dos piores, ou o menor dos menores de todos os santos. Quem sou eu para achar que sou mais precioso que um outro puro de ofício? Não, não rola, não, não tem como. É. E eu vejo esse momento que nós estamos atravessando na igreja como um grande desafio para a galera que quer propagar o evangelho através da música. Como você bem colocou, a música hoje em dia ela é utilizada também como uma ferramenta de se propagar a má teologia, né? Se propagar os erros teológicos. Por isso que muitas pessoas querem a ideia do ter, né? As pessoas esqueceram que o ser é mais importante do que o ter, né? Estão valorizando mais a, as coisas do que as pessoas, né? Como o Bauman mesmo vai tratar no livro Amor Líquido, que isso é uma realidade que nós vivemos, não só em sociedade no sentido geral, mas dentro da igreja que era para ser completamente diferente, né? Então, você como músico, meu amigo, esse desafio ele tende a piorar ou é algo que você vê uma luz no fim do túnel que a qualquer momento pode melhorar um pouquinho? Ah, cara, é difícil, né, a gente medir, ou tentar idealizar isso para frente, né? Eu penso que com a boa pregação, e isso, graças a Deus, tem melhorado, né? A gente tem visto mais pessoas pregando positivamente, pessoas buscando o aprendizado da palavra, buscando seminários, buscando estudo teológico, né? Isso tende a melhorar, sim, né? Por quê? Porque se você se enche da palavra de Deus, quando você vai cantar, você vai querer cantar a palavra de Deus, né? Você vai falar, opa, estava cantando isso aqui, mas isso aqui está errado. Se você conhece a palavra de Deus, ela vai passar a ser o seu crivo, né? A vara de medir, você vai medir todas as coisas por ela, né? Você vai olhar, ela vai ser o seu óculos, você vai olhar o mundo através dela. Então, a partir daí, você vai passar a compreender coisas que não tinha compreendido ainda, coisas que você não achava que era pecado e hoje, com o melhor entendimento da palavra de Deus, você vê que é pecado. Então, acho que a solução está em realmente se buscar maior entendimento da palavra do Senhor, né? Quando as nossas igrejas passarem a pregar mais, o tempo da pregação for maior, os nossos pastores forem estudados, né? Buscando uma vida devocional com Deus, uma vida ativa no exercício da piedade, do pastoreio, cuidando das suas ovelhas, e isso sendo feito biblicamente, cara, a tendência é que as músicas melhorem também, né? Porque a gente não vai viver dois mundos. Ah, eu canto aqui de um jeito, mas aqui eu vivo minha vida certa, eu busco entender a palavra de Deus de maneira correta, meu relacionamento, meu casamento é feito da forma que agrada a Deus. Não. Quando a Bíblia passa a ser o centro da nossa vida, né? Passa a habitar o nosso coração, todas as áreas da nossa vida são regadas e são ela vai ir a rebote disso, né? Ela vai ir no pacote. Então a solução está na palavra de Deus, cara. A solução está na gente buscar ainda mais o estudo das escrituras, se devotar diante de Deus, buscar entendimento daquilo que ele falou aos profetas, aos apóstolos e fala a nós hoje, né, cara? Então essa que é a ideia. Infelizmente a gente está ainda no início, né? Tá no começo, mas isso sim pode se melhorar. Depende de como que nós iremos lidar com essas questões teológicas que são importantes daqui para frente. É verdade. Eu vejo que essa geração que está aqui agora, daqui a pouco são os novos pastores, né? A galera mais experiente vai partir, vai para a glória, com o ciclo natural da vida, né? Aí alguns vão falar sobre a questão do arrebatamento, né? Se for arrebatado agora, durante, depois. Isso aí eu tenho a minha posição,
eu acho muito maneiro que eu tô no meio que é pré, que eu acho até legal a argumentação, mas eu tenho uma tendência, né, lá no fundo do meu coração, brincadeira, não é lá no fundo do meu coração, é nele quase todo mesmo, de ser pós, né? Veio de uma herança um Uhum. pouco mais, de uma base um pouco mais reformada, né, de alguns amigos que eu já conversei, tem essa visão mais pós-tribulacionista, mas essa galera que está hoje aí, mais experiente, eles vão partir, e a minha geração vai ter que entrar, né? E me preocupa muito, meu amigo, porque eu, sinceramente, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, eu sei que a igreja é do Senhor, eu sei que é Ele que tem ali o poder, Ele que tem o controle, mas quando eu abro as redes sociais e paro para ouvir algumas situações, eu perco um pouco a esperança, porque, infelizmente, a gente vê muita coisa complicada. A juventude sendo arrastada por alguns ensinamentos completamente esquisitos mesmo, de alguns pregadores afirmando coisas que a Bíblia não fala, e a galera mais jovem acha porque leu um livro, já vai para a internet e faz alguma coisa e já acha que é o teólogo sensação da parada e sai propagando um monte de coisa esquisita, entrando em diversos debates completamente desconstrutivos, né, que não vão agregar em nada para a vida da igreja. Então eu vejo assim que acho que precisa dar uma balançada, né? Precisa dar uma sacudida, né, na gente, né, no geral, para a gente poder ter essa ideia de que a responsabilidade vai ficar com a geração que está aí hoje, né? E nada mais importante do que se ter uma música de qualidade, uma música cristocêntrica, né, e não antropocêntrica, uma pregação cristocêntrica, né? Cristo como o centro da mensagem e não o homem, né? Aquela ideia do aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue, e não aquela coisa de você não nasceu para ser cauda, mas sem cabeça, que não sei o quê. Não, tem coisas que realmente, né, não batem na ótica da Bíblia com a ótica que a nossa sociedade vem Sim. tendo nos últimos anos, né? Então, e sobre essa questão da pregação, né, que eu acompanhei lá, vi que você também é da parte da pregação e tudo mais. É, você vê uma certa esperança numa nova geração que está aí, mas eu digo uma nova geração que você conhece, no sentido micro, né? Você vê perto de você pessoas que podem se destacar com o passar do tempo na área da pregação no cenário da igreja? Cara, eu tenho conhecido sim jovens assim, é, que têm se debruçado diante das escrituras, têm buscado ensinamento mais profundo, né? Eu tenho conhecido, né? Agora eu não sei se isso aí vai ser suficiente, né, para poder é, afogar, vou dizer assim, ou estar além, né, dessas pessoas que, como você falou, que mergulham em superficialidade, né? Você tem muitos jovens que estão assim, gostam da teologia, mas na verdade não se preocupam em construir toda uma ideia teológica a longo prazo, né, cara? Não é assim. Teologia não é um negócio que você começa a ler um livro hoje, pronto, acabou, amanhã você já é doutor em teologia e já está apto a debater todas as coisas que você acha que entendeu, né, cara? Calvino, que era Calvino, quando ele foi comentar o livro de Apocalipse, ele falou que não tinha condições suficientes para poder fazer um comentário, né, do livro, de deixar para gerações posteriores. Então, isso, os maiores exegetas que já passou sobre essa terra falou isso. Eu penso que a gente, para debater alguma coisa, entrar numa questão, a gente precisa ter bastante embasamento, sabe? Bastante estudo, bastante ponderação, analisar lados, entender isso dentro da Bíblia, dentro de uma teologia bíblica, dentro de uma teologia sistemática, dentro de uma teologia filosófica, né? Você tem isso, a gente precisa estudar isso, cara. Tem materiais aí, a gente precisa deixar a preguiça de lado e ouvir um comentário aqui, outro acolá e achar que isso aí já define todas as coisas. Infelizmente, muita gente ainda está nesse caminho, né?
de ouvir uma coisinha aqui, ouvir outra coisa ali, mas não tem conhecimento profundo de nada. Se você aprofundar a questão com a pessoa não sabe. Ela sabe aquilo que ela ouviu falar ali rapidamente, agora está na moda aquelas caixinhas de pergunta no Instagram, né? Aí eu ouvi um conceito que demorou 1000 anos para poder se desenvolver, e não se desenvolveu como um todo. Ela ouviu em 15 segundos de uma caixinha de Instagram, acha que sabe tudo, né? Isso é terrível, cara. É terrível porque não demonstra humildade, não demonstra a sede pelo conhecimento que nós temos que ter de Deus, né? E isso é algo proporcional, é algo gradativo, melhor dizendo, né? Começa na nossa conversão e vai terminar no nosso último fôlego de vida. Então é saber que a gente precisa sim se debruçar diante da Escritura. Eu conheço algumas pessoas que têm feito isso, que têm estudado da maneira séria, de maneira diligente. Porém, eu não sei se isso aí vai ser. Eu não consigo prever no futuro, né? Eu não consigo olhar isso, falar assim, diante daqui da minha, talvez na minha área aqui eu tenho pessoas que possam mudar um bairro, um pensamento de igrejas locais. Agora, de forma macro, né, cara, eu acho muito difícil, né? A gente vê, por exemplo, o nosso país, né? Nosso país possui quantas igrejas tem na sua rua, por exemplo? Tem algumas ruas tem mais de 10 igrejas, e E ruas tem pequenas. 5. Pois é, então, você tem isso muito difundido. Só que essas igrejas, se você olhar as 5 igrejas, quais delas são saudáveis? Quais delas são bíblicas? Quais delas desenvolvem relacionamento à luz da palavra? Quais delas realmente têm a preocupação de mostrar o evangelho a esse mundo caído? Então, por isso que eu falo com meus amigos mais próximos, eu falo, cara, cada vez mais nós temos necessidade de plantar igrejas. Pô, mano, já tem um monte de igreja, Mike, mas a maioria dessas igrejas não são igrejas saudáveis, e algumas delas não são igrejas verdadeiras, né? Não era nem para chamar de igreja. Então, há necessidade de você plantar igrejas bíblicas na sua área, pessoas sérias, comprometidas com a palavra, pastoreando pessoas através da palavra e pela palavra e para a palavra, né? Então, isso é fundamental, cara. Eu não consigo dimensionar isso para o futuro, mas, mais uma vez, a solução é a palavra de Deus, e graças a Deus, pelo menos nos seminários que eu frequento, as pessoas que eu conheço, eu tenho visto boas perspectivas, mas eu não sei a que pé isso vai se dar, não sei se isso vai melhorar, não sei, eu sei que a gente vai fazendo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Verdade. Sim, eu conheço uma galera também que é bem compromissada com a palavra de Deus. Sim. Alguns até que já fizeram seminário lá no Martin Bus, mora aqui próximo, um amigo Daniel. Tem o Thiago Rabelo também, que já participou do Papi na Palavra. Pô, brother, que quando eu cheguei na Assembleia, o cara me ajudou demais, demais, demais. Se formou no seminário novinho, no seminário livre, né? Na Assembleia de Uhum. Deus que ele congregava junto com o pai dele. Então foi bem. Eu vejo assim ainda uma luz ali, outra luz aqui, né? Alguém interessado aqui. E você tocou num ponto que eu tive um problema na internet. Não foi um problema. Foi um probleminha. Através de uma caixinha de perguntas. Eu botei lá, tira aqui a sua dúvida. Mas assim, botei pra colocar. Eu falei, pô, ninguém vai botar alguma coisa aqui. Teve uma pessoa que colocou uma pergunta lá, que já tem um tempo, eu não lembro exatamente o que foi. E a minha resposta foi: eu não sei te responder, vou estudar para em outro momento colocar a resposta. Pronto. Foi simples assim. A pessoa me mandou um textão no direct no Instagram. Você tem que ter a resposta. Você tem que falar, você tem que explicar, você tem que. E eu comecei a ver o quanto que a galera tá acostumada com as respostas de bate-ponto, sendo que muitas delas estão erradas. É mais fácil você chegar e falar, eu não sei. Aí eu gosto muito de dar o exemplo, né? Como diz uma atriz de uma determinada emissora na apresentação do Oscar, eu sou incapaz de opinar dentro desse assunto. Então eu prefiro não falar e reconhecer que realmente, se eu não sei, não tenho por que eu querer inventar uma resposta só para fazer uma frente junto das redes sociais e mostrar que não, para a galera poder curtir, para a galera poder seguir, não, não é a minha praia
esse É. tipo de situação, né? Então A é gente, a gente bem quer estar convicto de tudo, né, cara? E não precisa de estar convicto de tudo, né? A gente pode estar verdade. desenvolvendo a nossa teologia, desenvolvendo algumas coisas. É claro que questões básicas da fé, a gente precisa ter convicções, né? Sim, sim. Questões sobre a cruz de Cristo, questões sobre o papel da igreja, isso aí, claro, a gente tem que ter convicção e são coisas que unem as diversas igrejas. Mas questões mais periféricas, sabe? Questões que são debatidas até hoje, não preciso saber disso de forma plena e nunca vou saber, mas eu vou estudar. Talvez uma caixinha de perguntas seja legal para eu poder despertar um conhecimento para aquele assunto. Mas Sim. não que eu vou tirar todas as minhas dúvidas ou vou saber tudo sobre aquele conteúdo numa caixinha de pergunta, né? Isso é inadmissível, gente. Quantos livros você pega um livro de. Você fala de expiação limitada, por exemplo, que é um ponto do calvinismo. Você tem um livro chamado Do Céu, Cristo Veio Buscá-la, né? Da Uhum. Fiel, que são quase 1000 páginas, né? Teologia sistemática, você tem gente que escreveu não sei quantas 1000 páginas sobre um assunto específico, pessoas escreveram comentários sobre um capítulo, você vê aquele comentário de Romanos, né, do Martin Lloyd Jones, né, embora Sim. não seja um comentário exegético, ali são pregações transliteradas, né, escritas, na verdade, né, você vê que um capítulo, o cara ele tem quase um livro inteiro para Romanos 1, cara. É E verdade. eu quero aprender, saber tudo com a caixinha de pergunta para uma caixinha de perguntas de 15 segundos. Não dá. Então a questão não dá, cara. Essa não é a proposta. A Bíblia não foi feita para a gente aprender de uma hora para outra, mas foi feita para que a gente se degustasse ela durante toda a nossa vida e aprendesse, se alimentasse dela durante toda a nossa vida, sabe? Não é de uma hora para outra. É verdade. É igual os métodos, né? Teve uma vez que teve um rapaz que me mandou uma mensagem também. Poxa, me ajuda, qual o método que eu faço para ler a Bíblia toda e aprender? Leia. Pronto. Você não tem aquela coisa de. Uma vez eu brinquei, né, lá na igreja, com a juventude, a gente conversando e tal. Eu falei, pô, galera, quer saber como ler a Bíblia toda em um ano? Arrasta pra cima e tal. Aí, na brincadeira ali, na zoação. E depois levei isso pra internet. Falei, pô, vou ver qual é. Né, eu gosto muito desses desafios, né, para ter uma noção do como o público está se comportando na sua prática diária, que dali eu consigo já ter uma ideia. Pô, o pessoal aqui entende de Bíblia, o pessoal aqui não quer nada, que infelizmente tem essa galera que está ali e que não quer nada. Uhum. E eu joguei uma vez isso na página de um amigo. Não sei nem se ele deu permissão de falar, se ele vai dar, então prefiro não comentar aqui. Eu pedi pra ele, falei, posso botar um negócio lá? Vou te mandar o vídeo, tu bota lá, arrasta pra cima. Aí ele foi lá, botou o negócio, aí botou lá, e fala, ó, quer aprender a ler a Bíblia toda? Arrasta pra cima. Aí consegui fazer um layoutzinho no Canva, né? Botei numa página, botei grandão, leia. Aí todo mundo que botava e arrastava pra cima lá, saiba mais, aparecia lá na tela, leia. Ele falou que teve um monte de gente que deixou de seguir a página dele, que mandou mensagem chateado, porque a galera quer um método fácil de se arrumar as coisas, né? O pessoal quer um método fácil de se ganhar dinheiro, quer um método fácil. Eu não, e quando eu digo assim, método fácil de se ganhar dinheiro, não é falando contra a galera que está aí do marketing digital e tudo mais, que é uma situação que eu acho interessante, mas com responsabilidade também, né? Não é achar que o cara vai ler, vai fazer um cursinho de 40 aulas e daqui a pouco tá ganhando ali por dia R$ 2.000 vendendo uma mentira, né? Coisa que não acontece. Mas o pessoal quer muitos métodos, né? Ler a Bíblia em tanto tempo e fazer isso. Tem os métodos antigos, né? Aquelas leituras diárias, né? Ler o capítulo de um livro e um capítulo do outro, e assim, em um ano você consegue ler a Bíblia toda. Eu acho maneiro que disciplina algumas. Eu, particularmente, não gosto de nenhum desses métodos, não me adaptei a nenhum deles. Eu prefiro focar em um livro e ir lendo o livro, versículo por versículo, anotando, estudando, com o auxílio de um comentário, com o auxílio de um dicionário e tudo mais. E nessa você vai acabar lendo a Bíblia toda e nem se liga, nem percebe que já passou por tudo, já atravessou todos os livros e consegue ter uma compreensão, é claro, que não é ler a Bíblia toda uma vez e entender tudo que está escrito, não precisa ler mais, né? Eu não sei se você concorda
com esse posicionamento, mas eu acho muito mais proveitoso a pessoa ler a Bíblia com calma, entender o que está escrito e começar a praticar o ensinamento que ela está recebendo, do que fechar aquela gincana, né? Aquela competição de que eu preciso ler a Bíblia toda em um ano e se eu não Uhum. ler, chega ao final do ano, eu estou frustrado e não consigo mais caminhar. Então eu acho que essa forma ela é um pouco mais interessante. O que que você acha sobre Eu isso? penso que você tem sua utilidade, né? É claro que é como se você tivesse sobrevoando uma floresta, por exemplo. Você vai conhecer essa floresta num sobrevoo. Não é a mesma coisa que você conhecer essa floresta entrando lá, né? E vendo árvore a árvore, analisando as folhas, o caule, né? O terreno, são coisas distintas, né? Então, conhecer a Bíblia toda, ou ler a Bíblia toda de forma panorâmica, é importante, porque você vai ter uma dimensão do todo da Bíblia, né? Por mais que você não tenha esse entendimento aprofundado ali, como uma degustação e vendo verso a verso, talvez analisando um comentário expositivo do lado, vendo alguma coisa assim, um material de apoio. São dois momentos diferentes, né? Mas eu acho que, de forma, como a gente está num momento tão ruim, né, de conhecimento bíblico no nosso país, cara, é necessário você, pelo menos, ter uma noção da Bíblia toda, né? Para que as pessoas não façam exegese ou façam doutrina daquilo que não é, né? Muitas doutrinas as pessoas pegam de versículos isolados, que se tivesse uma ideia de contexto, não fariam isso, né? Ou entendendo uma passagem diante da outra, por mais que seja no Antigo, outro seja no Novo, primeiro princípio de interpretação bíblica, uma passagem ela não vai de encontro à outra, né? Ela não anula a outra, ela tem que estar coerente com as duas, né? Então a ideia, cara, tem sua utilidade. É claro que essa utilidade, a leitura da Bíblia inteira, ela não é para você bater meta, mas é para que você realmente conheça a Bíblia como um todo, por mais que possa passar uma informação aqui batida, outra ali, mas uma geral você vai ter, né? E os planos, eles podem ajudar nisso, eles podem ajudar você a você ter um pouco mais de estabilidade na leitura, né? Ou a você ter um pouco mais de persistência, né? Mais perseverança, enfim, né? Então isso pode ajudar, mas a meta não é ler toda, a meta é ler a Bíblia, né? É ler a Bíblia, não ler toda a Bíblia, é ler a Bíblia. E você começando a Bíblia, você vai terminar de ler, né? E entendendo a Bíblia, claro. E depois que você lê a Bíblia toda, se quiser, você vai pegar livro a livro, entender cada contexto, entender um pouco mais o que estava se passando ali e tal. Mas eu acho que na altura que a gente está, cara, é necessário que as pessoas leiam a Bíblia, né? E leiam ela toda. Acho que é importante. Entendi. Não, mas tá certíssimo, cara. Porque, assim, como eu disse, né? Eu mesmo tenho essa dificuldade Sim, de ler de uma forma, como uma visão panorâmica, né? Eu em lembro que geral, na, né? na primeira vez que eu tive acesso e a curiosidade de ler a Bíblia toda, foi muito corrido, né? Passou um pouco mais de um ano, foi logo no começo. E eu fiquei naquela necessidade, assim, e claro, isso foi algo gerado no meu coração, né? De ler uma segunda vez, mas pegando detalhe por detalhe, versículo por versículo. Alguns amigos falam que isso pode estar relacionado à questão de dom, de querer explicar as coisas nos mínimos detalhes, de querer, na questão da aula, na questão da pregação. Então acaba que vai natural, o coração se inclina naturalmente de pegar a Bíblia por esse lado. Eu lembro de uma vez que eu parei para ler o livro de Gálatas. E na igreja, lá na época, ainda não era nem líder de juventude, o pessoal, pô, eu comecei lá em Gênesis, já tô em Juízes, coisa de um mês e meio. Você tá onde? Eu falei, cara, eu tô no capítulo 1 de Gálatas. Começou quando? Tem 4 meses atrás, eu não consigo sair. Porque eu não consegui entender algumas coisas. Então voltava do versículo 1, pegava cada ponto. O que que Paulo ali fala que ele é apóstolo de Cristo? Por que ele fala isso? Por que ele fala aquilo e tal? E toda hora fazendo perguntas ao texto e deixando o próprio texto responder. E querendo ou não, eu fui vendo que eu aprendia uns princípios em relação à pregação expositiva sem querer, né? Sem ter lido nenhum livro, sem ter tido acesso a nenhuma informação em relação a isso. Aí depois fui para o seminário, professores ensinando, comprei o livro do Hernando Dias Lopes, aquele
pregação expositiva, onde eu comecei a ter uma compreensão mais organizada da estrutura do sermão, que não tinha muito aquela coisa, né, de introdução, desenvolvimento, os pontos e conclusão. A conclusão estava no meio, a introdução estava lá no final, eu falava o título no E, final da mensagem, era uma bagunça só, era muito engraçado. é, Então era bem complicado, mas graças a Deus e galera que está nos ouvindo, nos assistindo também, se você tem essa facilidade, utilize algum plano anual, um plano semestral, mensal, aí fica a critério de cada um. Você que já acha que deve examinar com mais detalhes e tudo mais, tenha primeiro uma visão, né, ampla da Bíblia e depois você pega ali tempo por tempo, sem pressa. Acho que o importante é o que a gente absorve, a gente viver os ensinamentos que Cristo deixa através da sua palavra, que aí eu acredito que a igreja ela consegue se movimentar e se comportar de uma forma muito melhor e da forma que ele quer exatamente. que ela se comporte, né? Meu amigo, o Perfeito. tempo aqui está um pouco puxado, o corpo está um pouco baleado, né? Como eu tinha conversado antes, devido à reação da vacina que eu tomei hoje de manhã. Parece que eu fui atropelado por um caminhão, tô todo dolorido. E, mas te agradeço, cara, de coração mesmo pela participação. Fico muito feliz pelo sim. Já deixa aqui um convite, né, para um 2.0 quando a saúde já estiver mais estabilizada, né, mais tranquila. E faça suas considerações finais aí para a gente encerrar o papinho de hoje. Poxa, Felso, te agradeço, né, mais uma vez pelo convite, né, que esse episódio possa servir para que as pessoas realmente se atente mais aí sobre tudo que nós falamos, né, a ideia do louvor, a ideia da pregação, a palavra como centro, essa ideia do homem como centro tem que ser rechaçada, tem que ser rejeitada, e a gente voltar àquilo que a Escritura diz, né, que realmente a nossa vida, o nosso louvor, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer precisa ser para a glória de Deus, né? Paulo, 1 Coríntios 10, 31, fala, quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, quando o Senhor é o centro da nossa vida, quando nós estamos diante da Escritura Sagrada e o Espírito Santo fala aos nossos corações, nós somos convencidos do nosso pecado, do juízo, né, de Deus, e nós clamamos ao único que tem poder de nos livrar disso e nos livrou através da sua morte, que é Cristo Jesus. Então, o convite que nós fazemos aqui é justamente para que as pessoas possam serem orientadas pela palavra de Deus e entenderem a sua vida a partir dela, para ela, de forma que Deus seja sempre o centro da nossa vida, meu irmão. Essa é a solução de tudo, né? Essa é a solução da nossa vida, a solução está em Cristo e somente nele. Então, Deus abençoe você, o seu canal aí, eu, jovem teólogo, uma proposta maravilhosa e que isso sirva de bênção para que as pessoas possam realmente conhecer a Deus, não a nós, né? Nós somos só apenas instrumentos aqui para que Deus seja louvado e as pessoas conheçam ainda mais o nosso bom Deus, o Criador, aquele que deu a vida do seu Filho, né, cara, em prol de tantos eleitos do Senhor. Então é por causa disso que nós estamos aqui nessa noite, por causa do Senhor e não por causa de nós, né? Amém, meu amigo. Muito obrigado mesmo, cara, de coração. Você Eu também que teve agradeço. total paciência para estar aqui até o final, ouvindo eu falando pra caramba, ouvindo o nosso amigo dando uma aula sobre a questão de música e outros diversos assuntos. Muito obrigado de coração por ter ficado aqui até o final, né? A sua participação também ela é de suma importância para o crescimento do alcance da mensagem do Evangelho através desse canal. E aqueles recados que eu sempre gosto de dar no final, você tem total liberdade para discordar de tudo aquilo que nós falamos nesse Papinho na Palavra. Mas, assim como nós te respeitamos, também pedimos para que vocês nos respeitem. Muito obrigado. Vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo, galera.